Boa tarde, pessoal. Rafael Liveiro da Martins Fontes Paulista e hoje estamos aqui para mais uma de nossas lives literárias. Naturalmente, o papo será bastante interessante, muito incrível, como de costume, como que vemos tendo nos últimos momentos. Hoje conversaremos com Felipe de Campos Ribeiro, o livro Terra de Sonhos e Acaso. Um livraço, literatura nacional, um bate-papo sobre literatura fantástica, terror e uma ótima construção narrativa. Naturalmente, antes do nosso papo, teremos aquele recadinho convencional da Livraria Martins Fontes Paulista. É um prazer enorme representar a livraria nesta live literária. É importante dizer para vocês que nosso espaço é extremamente democrático, aberto a todas as pessoas, todos os gêneros, todos os credos, ideologias políticas e etnia, naturalmente. A Livraria Martins Fontes Paulista possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega disponíveis no nosso site martinsfontespaulista.com.br e também nas nossas lojas físicas, aqui na Paulista 509 e na Doutor Vila Nova. É importante dizer para vocês também que o nosso super saldão continua com títulos incríveis, ótimos descontos de até 80% e uma ótima curadoria com os nossos livreiros. Hoje o nosso bate-papo fala sobre um gênero diferente. Hoje falaremos sobre terror, mas uma narrativa muito peculiar, muito interessante, com uma pesquisa histórica e antropológica muito legal. O Felipe de Campos Ribeiro, ele é um excelente escritor, um escritor estreante. Ele publicou esse livro no início do ano passado, Terra de Sonhos e Acaso, muito bem falado, muito bem, com críticas ótimas dentro do mercado literário, uma ótima estima de vendas, e é interessante dizer para vocês também que este livro está com uma super promoção na Livraria Martins Fontes Paulista. Então não deixem de conferir no nosso site e também aqui no nosso saldão físico, ok? Nós verificaremos aqui se o Felipe de Campos Ribeiro já está disponível para começar esse bate-papo, se ele já mandou a sua solicitação. É uma ansiedade muito grande que nós estamos desde ontem aí batendo papo, conversando. Nós vamos começar agora esse bate-papo com vocês. Quem tiver alguma pergunta, alguma questão a levantar, alguma análise e observação, fique à vontade. Nós faremos aqui esse bate-papo ao vivo. Importante dizer para vocês também, teremos o sorteio do livro, um livro autografado pelo Felipe de Campos Ribeiro, que acabou de entrar aqui na live. Então é importante que vocês façam o seguinte: curtam o Felipe de Campos Ribeiro, curtam o perfil da Martins Fontes Paulista e curtam o perfil da Martin Claret. Então vocês curtindo a live que vai ficar disponível no nosso feed e curtindo esses 3 perfis, você já vai concorrer ao livro autografadíssimo. Felipe de Campos Ribeiro, muito prazer em recebê-lo. É uma honra muito grande conversar contigo. Uma excelente literatura, um livro muito bem escrito. Parabéns e muito grato pela participação. Companheiro, muitíssimo obrigado por me receber aqui. Absolutamente honrado, porque a vida inteira eu fui na livraria, sempre encantado com aquela parte de terror que vocês têm. Eu sou professor de inglês também, sempre frequentei a parte dos livros de inglês para comprar, para indicar para alunos. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Infelizmente, não posso estar junto com vocês, porque minha sogra mora aqui em casa, então estamos na quarentena hard. Mas muitíssimo obrigado pelo espaço. Grande honra. Imagina que é isso, Felipe. E, na verdade, o intento nosso agora com os lançamentos, os diálogos literários, é fazer através de lives, sobretudo também para entender esse momento pandêmico, a importância desse distanciamento social e ainda assim continuar com esse núcleo de diálogos, de reflexões, promover cultura, e que essa mola propulsora tão conceitual, importante na história da Livraria Martins Fontes continue. Então, é fundamental a gente estar aqui hoje, resistente, resiliente, num momento tão difícil, falando sobre coisa boa, sobre literatura e sobre livraços, que é o caso do nosso bate-papo hoje, do Terra de Sonhos e Acaso. Então, quem não fez a leitura, para quem gosta do gênero terror, é um livraço. Para quem gosta de literatura nacional, vale demais a pena. É uma pesquisa muito bonita que o Felipe faz. Então eu vou começar já, a gente vai começar a bater esse papo, fazer algumas perguntas para você sobre
o processo de elaboração do livro. E aí a gente vai conversando um pouco, né, para a gente discorrer sobre esse livrão aí e que você mantenha todo esse sucesso durante muitos anos e que venham outros ótimos livros. Posso fazer a primeira pergunta para você, Felipe? Por favor, companheiro. Vamos lá, Felipe. A primeira questão é o seguinte. Eu gostaria de saber as primeiras inspirações que você teve para elaborar esse livro e esse processo criativo. Como foi? Quanto tempo levou? Quais foram as primeiras nuances que pulularam na sua cabeça para você construir esse excelente romance? Olha, é muito interessante porque, na verdade, eu pensei em escrever... Enfim, eu escrevi a peça antigamente, peça de teatro. Minha família é do teatro. Uhum. Escrevi uma peça que foi encenada, mas foi um fracasso retumbante, né? E depois escrevi outras peças e, assim, tive dificuldade de emplacar essas outras peças, de encenar essas outras peças, pelo fato da primeira ter sido um fracasso retumbante. Então, e aí depois a terceira peça que eu escrevi, que eu queria escrever algo mais próximo da literatura, não, fugindo do gênero, literatura com L maiúsculo, podemos dizer assim, né? Então, eu resolvi escrever algo, sair do teatro e tentar escrever um romance. Então, ao fazer isso, assim, eu pensei em adotar um gênero. Uhum. E o primeiro gênero que me veio à cabeça foi terror. Mas isso foi só uma ideia. Eu morava no Rio naquela época, então eu comecei a refletir muito sobre o que era ser paulista. Porque a gente, na verdade, quando você vai para um lugar que tem uma cultura muito marcante, aí você vê que a nossa cultura ela é bem colonizada, é frágil mesmo, a cultura paulista, né? A gente não sabe quem a gente é. Se você perguntar para um cara mais ou menos da nossa idade, assim, carioca, qual a banda, se perguntar para 10 pessoas qual a banda preferida deles, sei lá, uns 4 vão dizer Los Hermanos. A gente não tem isso aqui em São Paulo. A nossa banda preferida provavelmente é uma banda gringa, né? Então, se a gente gosta de rock, enfim, em São Paulo a gente tem essa questão da identidade, que é uma questão mal resolvida pra gente. Apesar de ser o maior estado do país, assim, a gente não tem um apreço pela nossa própria cultura. Um dia eu estava vendo, não sei por que apareceu na Folha de São Paulo, eles fizeram uma promoção que eles estavam vendendo capas, primeiras capas da Folha de São Paulo. E aí, tinha a questão das capas, tinha a capa mais vendida, que eles iam enquadrar e mandar para sua casa. A capa mais vendida foi do incêndio do Joelma. Achei muito interessante. Depois tinha sido a morte do Ayrton Senna, e acho que em terceiro foi o impeachment do Collor. E eu achei muito interessante aquilo do incêndio do Joelma. Falei, nossa, mas realmente, assim, tipo, a capilaridade disso realmente deve ter afetado bastante gente, né? Porque para as pessoas, até mórbido, né? A galera compra e enquadra e põe na parede, assim. Achei muito interessante, mas começou a dar algumas pistas sobre o que era ser paulista. Então isso se tornou a obsessão da minha vida. Tentar decifrar quem nós somos. Porque essa é uma questão tão antiga quanto nova, né? Quem nós somos, assim. Já tentaram resolver isso, responder isso de alguma forma lá no modernismo, aquela coisa da antropofagia cultural, mas não chegou no povo, né? A gente não... Eu acho que a única vez que a questão de ser paulista chegou nas pessoas foi na época da pornochanchada. Na época da pornochanchada, que, assim, hoje em dia a gente tem um super preconceito com a pornochanchada, né? Mas, na verdade, tem filmes maravilhosos lá. Assim, as coisas do Walter Hugo Cury, assim, coisas brilhantes, assim, e quando eu assisti a pornochanchada pela primeira vez, foi a primeira vez que eu me vi lá, assim, as pessoas pareciam comigo, assim, os corpos das mulheres pareciam com os das minhas namoradas, então foi uma coisa muito chocante, assim, tipo, se ver ali representado, as piadas eram as mesmas piadas que meus amigos fazem, então acho que a cada geração esse desafio se lança de novo, né, quem nós somos, então eu acho que esse desafio vem me assombrando desde então, assim, tentar responder essa questão que pra gente é muito frágil, assim, mas quem vai dizer quem nós somos? Nossa geração tem que dar a sua versão de quem nós somos, né, então foi por isso, assim, então, vendo aquilo, me veio essa ideia, me veio meio que o fim do livro na cabeça. A questão na verdade, ele acabaria com o Joelma, mas não acabou com o Joelma, conhecendo o Joelma, porque, assim, depois eu pus ele contemporâneo, fiz ele contemporâneo, mas, na verdade, ele acaba com uma cena que eles usam naquele São Paulo S.A., que o cara desmaia, ele foge de São Paulo e, no fim, ele acorda, assim, na bolé do caminhão, assim, ele olha e vê aquela parede de prédio chegando, como você chega da Dutra. E aí ele fala, recomeçar, 1000 vezes recomeçar. Eu acho que
são algumas pistas do que faz a gente o que a gente é, né? Sim, Creio eu. sim. Sim, sim. Nesse processo de elaboração, eu achei muito interessante porque você escreve ali entre 2012 e 2017. Né? Você vai Isso. elaborando o livro, né? Você vai construindo essa narrativa. E para a galera que não sabe, o Terra de Sonhos e Acaso vai contar a história do Ismael. Né? A personagem central, Ismael, que num momento bastante delicado da vida, perde o pai. Anteriormente havia perdido a mãe, já ambos soropositivos, né? E ele precisa reaver aí, resolver uma questão de herança numa cidade interiorana, uma cidade fictícia criada belíssimamente pelo Felipe, chamada Rio das Almas. E nessa cidade as coisas começam a acontecer de uma maneira bastante conturbada, perturbadora, né? Nessa cidade, inclusive, é aí que eu queria entrar, porque tem vários crimes a serem descobertos, situações, um suspense muito forte, né? Um livro que te prende do início ao fim, muito bem narrado, muito bem construído. Mas essa cidade, ela vive algo bem peculiar, né? Ela acabou de passar por uma tragédia ecológica, né, em que morreram várias pessoas, né, numa enxurrada. E por conta dos desdobramentos desse problema social que se deu ali, da destruição e das mortes, você tem uma presença muito forte do exército, logo uma intervenção militar. Né? Então os militares ali eles estão dominando a cidade de Rio das Almas. E ali, também algo importante para a construção da sua narrativa, é o caráter do fundamentalismo, né? O fundamentalismo que se desdobra dentro dessa cidade com figuras importantes do clero, né? Digamos assim. E eu gostaria que você dissesse para a gente todas essas referências: catástrofe ecológica, fundamentalismo e o flerte, no caso da narrativa, a própria intervenção militar. Você vê alguma similitude disso com a conjuntura do Brasil contemporâneo? Você pensou já nisso, escreveu isso, projetando para um futuro próximo que tudo isso pudesse acontecer? Ou foi um grande presente, entre aspas, do acaso? Como que se deu, né? Porque a gente está no meio de uma hecatombe social, né? Eu gostaria de te perguntar isso porque eu fiquei muito curioso. Né? Fiquei muito curioso. Não, isso foi a absoluta coincidência, assim. Foi um grande presente do acaso, essa hecatombe social que estamos vivendo. E, na verdade, é muito engraçado, porque absolutamente não tinha pensado em nada disso, assim. A tragédia por exemplo, a tragédia da enxurrada, na verdade, aconteceu no Rio, acho que foi em 2011. Foi em Teresópolis, nas regiões serranas do Rio. Eu morava lá, no Rio, mas aconteceu na região serrana. E 800 desaparecidos, assim, nunca foram achados. Então, foi baseado nisso, assim. Eu cheguei para Teresópolis depois, assim, e em Teresópolis falava assim, não, aqui passava aqui não tinha esse rio. E tinha um rio, assim, gigantesco, assim, no meio, que aquele rio tinha surgido, assim, parece que a formação do mundo. E realmente foi uma coisa bem impactante aquilo para mim, assim. A parte do regime militar é um medo antigo, assim, como quem é da nossa idade cresceu com medo de regime militar, cresceu com medo de bomba atômica. Então é um medo antigo, assim, que naquela época, quando eu escrevi o livro, de 2012 a 2017, assim, ninguém nem imaginaria. Hoje as pessoas olham para trás e falam assim, claro que isso estava acontecendo, mas é o que em inglês chama de hindsight. Quando depois que já passou, você olha e fala, óbvio que isso ia acontecer. Né? Óbvio que assim, a gente não tinha a menor ideia de que isso podia acontecer. A questão religiosa, na verdade, é uma questão muito, não é essa coisa pentecostal horrível que a gente vê hoje, assim, é baseado no cristianismo primitivo, assim, é o mesmo que deu origem a Canudos, o mesmo que deu a Guerra do Contestado, é um cristianismo primitivo, assim, aquela coisa do joaquimismo, né, que aquelas, que no Nome da Rosa tem esse embate também, entre esse pessoal do Joaquimo Del Fiore, lá, que ele veio dizendo que a gente podia ter o paraíso aqui na Terra.
que é a mesma questão de Canudos, a mesma questão do contestado, que aliás, ninguém fala do contestado, ninguém sabe que existiu o contestado. A guerra do contestado, o nome da guerra do contestado não tem nada a ver com a contestação do território de Paraná e Santa Catarina. Então, foi uma guerra de caboclos lá, religiosos, assim, dessa figura carismática, assim como Antônio Conselheiro, tinha o José Maria lá. Então, baseado nesse cristianismo primitivo, assim, muito mais, ao meu ver, muito mais alto nível que esse pentecostalismo, não sei nem falar isso, que a gente tem hoje, assim. Mas foi totalmente chute, assim. É engraçado, porque as pessoas geralmente vão falar precisa de alguma coisa, eles falam precisa saber sobre o futuro, né? Porque dizem que a gente tem a gente acerta, assim, dá esses... os romancistas costumam acertar porque a gente tem uma sensibilidade assim que nem a gente sabe, né? Assim, de coisas que estão acontecendo. Claro que poderia ter errado absolutamente, então, obviamente, as pessoas não vêm perguntar pra gente o que a gente acha do futuro, porque a gente pode errar bizarramente. Eles vão perguntar pro filósofo. Mas pela própria natureza da filosofia, né, tem aquele símbolo da coruja. O símbolo é justamente a coruja, porque a coruja ela só levanta voo quando o sol já se pôs. Então, eles só vão olhar em retrospecto. Assim, eu acho que se fosse para apostar, eu sairia perguntando para romancista. O que você acha que vai acontecer? É bonito isso, né? É bonito isso na arte, né? Como que a sensibilidade ela possibilita tatear esse zeitgeist, né? Esse espírito do tempo e como isso se desdobra, né? no inconsciente e vira arte. É bonito, bonito você dizer isso. Aproveitando um gancho, Felipe, que você estava falando sobre a questão de Canudos, né? Você trouxe um caráter histórico na formação da nossa sociedade. Eu tenho uma questão importante a fazer. O legal é que a Nina, há pouco, só para comentar aqui a galera, né, que o pessoal está fazendo aí as intervenções e participando, a Nina mencionou que é importante que o próximo livro seja mais leve, né? Seja um livro mais levinho, com premonições e tal, porque a coisa para ela foi bem hard, né? Foi bem hard. E a Nathani comentou que a história sempre se repete, né? No sentido de que aquilo que você narrou já havia acontecido, prospecções, e o presente traz isso muito, né, de maneira pungente. Então, isso é arte, né? A arte é isso, flerta com todas as possibilidades, né? Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: como você traz a formação do Brasil, nuances da formação do Brasil histórico e, sobretudo, da sociedade paulista, né, nesse livro, a gente vê muito bem. Você faz uma ficção pós-jesuítica, digamos assim, em alguns aspectos, né, que é muito interessante. Acho que esse é um dos grandes pontos da leitura desse livro, que a gente passa também a se conhecer enquanto brasileiro, enquanto povo. Então é um livro que vai para além da literatura fantástica, para além do terror e nos faz também a gente se deparar com a nossa formação e com quem somos. Eu gostaria de te perguntar a importância, né, dentro desse trabalho, nos mitos sertanejos e na formação da sociedade, a importância da sua pesquisa, né? Como que foi essa pesquisa? Você tem um trabalho de pesquisa histórica, de pesquisa antropológica e, sobretudo, para a elaboração dessa cidade fictícia em que tudo acontece e de maneira bem espantosa nos surpreende, que é Rio das Almas. Como que é esse processo, como foi esse processo de elaboração, de pesquisa para criar essa sociedade e trazer esse resgate da nossa identidade? Olha, a questão da pesquisa, para mim ela tem que ser uma coisa meio, assim, digamos assim, meio ao acaso, meio orgânica. Assim, eu não fiz uma pesquisa acadêmica, nem nada do tipo, mas a questão é que a gente vai recebendo insights e o grande lance é que a gente não, no meu caso, pelo menos eu, Felipe, como escritor, assim, a gente não pode ter um comprometimento com o passado, com a realidade, histórica, com o que de fato aconteceu. Porque isso é um bloqueador para mim é um bloqueador, para outras pessoas, o Humberto Eco escreveu o nome da Rosa para provar que eu estou errado, né? Mas a questão é a seguinte, é uma coisa que ela vem, veio de uma maneira quase orgânica, assim, ela veio assim, tipo, ela veio de juntar informações e não existiu método, não existiu nenhum tipo de, foi só pelo, assim, vivendo no mundo e passando pelas coisas, anotando, fazendo conexões, puxando esse fio aqui, puxando aquele fio ali.
mas foi uma coisa absolutamente caótica, assim, sem nenhum método, mas, enfim, depois de muita coisa acumulada, a gente consegue chegar numa história. Quando a gente conta uma história, a gente sempre está tentando contar, para mim o mundo é assim. É sempre assim. Então, por exemplo, eu tenho um negócio da Clarice Lispector lá, da Barata, da Paixão Segundo GH, que ela chega no quarto da empregada, fecha a porta lá, aí a Barata fica lá assim, e aí ela, enfim, no fim ela come a barata. Assim, o plot, basicamente, eu resumi aqui, podia ser mais curto até que isso, assim, mas é um dos livros mais maravilhosos da literatura portuguesa, em português, né? Então ela quis dizer, para mim o mundo é assim através dessa história da mulher que acha a barata no quarto da empregada. O Ballard lá no Crash, ele quer falar, não, para mim o mundo é assim através da história de gente que bate o carro e tem fetiche de transar depois de sofrer acidente. Né? O George Orwell quis dizer, para mim o mundo é assim, com a história daquele cara do partido totalitário que começa a perceber que talvez aquilo não seja o correto, viver naquela sociedade da nova língua que começa a empobrecer o vocabulário, aquela vigilância constante das câmeras, e conhece uma mulher também que se apaixona por ela, que também é do partido, e é a história de amor dos dois tentando passar abaixo do radar. Ele usou isso, na verdade, para dizer, não, para mim o mundo é assim. Então, é muito importante assim, que a gente tenha essa questão de, assim, eu vou contar como é o mundo para mim, e achar um canal que vai ser essa história. E essa história, a gente tem que tentar fazer ela mais interessante possível, mas, como eu te disse, assim, eu sou fissurado por essa coisa fiquei fissurado por essa coisa de tentar achar quem nós somos. Então, no Terra de Sonhos e Acaso fala do passado, que é a questão dos sonhos, né? E fica aquele leitmotiv, né? Que é aquela história que ela vai se repetindo, e ela sempre vem, e ela volta, e fala dos índios, aí chega nos bandeirantes. Foi o jeito que eu achei, foi uma opção narrativa que eu achei para colocar todos esses elementos, assim, não sei, funcionou? Você achou que funcionou? Eu achei de extrema competência, né? Extrema competência porque é envolvente e, no meu caso particular, eu tenho um debruçamento sobre a questão onírica, né? Me chama muita atenção. Recentemente li o Siddhartha Ribeiro, né? O Oráculo da Noite, foi uma leitura fundamental para as minhas reflexões. Então, eu gosto muito dessa instância do inconsciente, como isso pulula, e do caráter oracular, né? Que daqui a pouco eu vou perguntar para você sobre o Ismael e esse caráter oracular, né? Que você coloca tanto na narrativa. Mas antes, eu gostaria, na verdade, de pedir para você ler um trecho do livro, tá? E falar para a galera, né? Novamente, o Terra de Sonhos e Acaso, a Martin Claret vai fazer um sorteio, tá? Então, quem for premiado vai ganhar o livro autografado pelo Felipe de Campos Ribeiro, né, esse livraço. E aí basta você curtir o perfil da Martins Fontes Paulista, o perfil da Martin Claret, o perfil do Felipe de Campos Ribeiro e curtir essa postagem no feed da Livraria Martins Fontes Paulista, tá? Então, vale demais a pena. Quem não fez a leitura vai curtir muito, e quem já fez a leitura vai ter esse livrão aí com o autógrafo do Felipe, tá? Felipe, eu sei que você tem um trecho bem bacana aí pra gente. Faz essa leitura então, mostra pra gente aí como que você vê o mundo no trecho do seu livro. Como você mencionou, George Orwell, a Clarice. Agora vamos ver um trecho da compreensão de mundo através da ficção fantasiosa aí, do terror, de Felipe de Campos Ribeiro. Por gentileza, Felipe. Muito obrigado. Nós que somos brancos, ela disse, mas não éramos, não totalmente, não no sentido europeu. Elisa era ainda um pouco mais escura que eu, que tinha olhos claros e uma barba arreada que insistia em não crescer. Na escola, no dia do índio, passaríamos por mestiços adotados pelos selvagens. Éramos paulistas, da estirpe antiga, de antes do café. Majoritariamente brancos, mas para sempre maculados com um rescaldo primitivo, oculto, muitas vezes renegado. Os homens daquele povo, que já era antigo quando os nossos antepassados chegaram, foram exterminados. E só restaram as mulheres. Dessas, muitas resistiram às violações comendo as plantas venenosas da terra, que usavam para banhar flechas. Muitas não resistiram, por medo. Mas houve ainda outras, aquelas que tomaram os olhos claros dos homens com força
porque eles vinham vestidos de armaduras e carregavam com eles lanças que trovejavam. Essas se apaixonaram por eles e se deixaram tomar. E as que se mataram depois, foi por terem sido deixadas. Essas mulheres, as covardes e as apaixonadas, pariram bastardos de olhos castanhos, que aprenderam a temer a Deus e a cantar em latim. Aquele povo ancestral foi diluído através das gerações e se tornou o povo que ficou conhecido como paulista, da linhagem materna do medo e da luxúria. Mas, além das predisposições genéticas, algo mais sobreviveu. Uma outra história, alguns temores antigos que acabaram esquecidos, ou então alguns nomes que também permaneceram e pararam de ser vistos como terrores, mas que, claro, continuam aqui, correndo em nosso sangue. E às vezes nos assombram, sem que ninguém saiba o certo porquê. Essas coisas sempre voltam, correm aqui dentro. Essa é a parte do que ele acorda, né? Assim, dormiu com a mulher, acorda e sai, a reflexão que ele faz quando ele volta para a cidade, onde as coisas estão pegando fogo. E esse trecho diz muito sobre a narrativa e também sobre o que mencionávamos há pouco, né? O caráter histórico, né? A construção dessa narrativa, né? E onde tudo vai se amarrando, né? Um belíssimo trabalho, belíssimo trecho que você leu, acho que elucida bem o que a gente estava conversando. Nesse sentido, quando você acabou de ler um trecho, né? Luciana, só para mencionar que a Luciana falou, pô, eu quero o livro, né? Eu quero, e etc. Luciana, simples, você vai curtir o perfil da Martins Fontes Paulista, da Martin Claret, do Felipe de Campos Ribeiro, e curtir a postagem que vai ficar no feed, tá? Quem tiver afim do livro autografado, é simplesmente fazer esse caminho básico aí. O ponto é o seguinte, você falou que ele tinha acabado de acordar, e esse é um momento bem interessante, porque a cada sonho que ele tem, a cada processo onírico que ele tem, as coisas vão se abrindo, né, dentro de todo esse suspense do livro e se esclarecendo, né? São oráculos. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, né, desse aspecto em específico do Ismael, da personagem central, e também para você, as impressões que você tem sobre esse fenômeno, né, esse fato, essa questão que é o pulo do nosso inconsciente, né, que é o sonho enquanto oráculo, né? Então, eu coloquei inclusive como pensei muito na ideia de oráculos nas sombras do acaso, né? Fazendo um diálogo com o próprio título, né? Porque esse oráculo ele vem revelando, né? Eu não posso falar muito, senão vai estragar e dar spoiler aí, e a galera que não leu não vai curtir, mas ele vai trazendo à luz essas sombras e revelando coisas importantes no discorrer da narrativa. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse caráter, né, onírico do Ismael e como que você foi amarrando isso, onde você achou isso, essa ideia dos sonhos. Você também teve algo de inspiração, uma grande referência. Eu sei que você é um cara que gosta muito de Lovecraft também. Então, quem sabe você trouxe de um grande autor, uma referência, enfim. Você pode falar um pouquinho, por gentileza? Claro. No meio do livro tem uma parte que eu transcrevi, porque está em domínio público há 2000 anos, provavelmente, que é um conto sufi. Minha mãe era sufi e ela contava essas histórias, para eles é uma coisa muito importante. E é aquele conto da cidade, que existe uma cidade que tem gente igual a gente. Né? No fim, lá depois, além das montanhas, dos montes de ouro, sei lá. E aí um cara, ele toca violão, e ele tá apaixonado por uma mulher, e tem um outro cara que é um guerreiro, que tá apaixonado pela mesma mulher, e ele sempre toca essa música, que é a Canção do Vale do Paraíso. E aí, em dado momento, ele chega, o guerreiro que tá apaixonado pela mesma mulher desafia ele, fala assim, não, então esse vale existe mesmo? Ele fala, esse vale é tão verdade quanto a verdade pode existir, né? Aí ele fala, então mostra pra gente, cadê esse vale? Se você achar esse vale, você casa com ela? Você casa com ele? Ela fala, caso. Então ele pega o farnelzinho dele, anda e anda até o fim do mundo, passa o fim do mundo, atravessa as montanhas, chega naquele lugar,
onde as pessoas são exatamente iguais a eles. Ele acha um outro ele, uma outra menina, um outro guerreiro. E aí, quando ele vê aquilo, ele volta para contar. E quando ele volta, ele está morrendo. E aí eles falam para ele, ele está morrendo, eles veem ele fala que viu, andou, mas nada encontrou. E quando ele achou que não ia encontrar mais, ele achou aquele lugar onde as pessoas eram iguaizinhas, existe a mesma coisa. E quando ele fala isso para eles, eles riem dele e ele logo morre. Só que todas as pessoas que ouviram a história também morrem, porque elas começam a achar que tem algo que está fora do controle delas, que está para acontecer. Então todo mundo murcha e morre. Então ele fala que, e no fim o conto termina falando que pra gente talvez seja demais assim, saber que em outro lugar existe um mundo possível, tipo Leibniz fala, assim, que existe um novo ele, uma nova menina, um novo todos nós, assim, nesse vale. Então, sei que não respondi a pergunta, mas a inspiração, esse conto, ele aparece como um refrão, ele é uma espécie de refrão do livro. Por isso que apontaram aí que o livro realmente se repete. Existe essa repetição contínua dessa coisa inconsciente, que na verdade eu também não consigo te explicar por que ela existe, assim, ela estava em algum lugar, assim, e acabou sendo só uma escolha narrativa. Vamos contar a história, precisamos contar a história do que aconteceu, os primeiros índios, os que vieram, os bandeirantes, por que eles vieram aqui? Isso aqui teve a corrida do ouro saiu daqui, né? Então aquele bando de gente miserável que tinha acabado o cultivo de cana-de-açúcar correndo para os rincões do país para tentar achar ouro, cavando com a mão. Então essa é a história. Essa é a história dos paulistas. Nós viemos desse povo, assim. Nós não somos nada além disso. Tivemos as imigrações depois de gente miserável, paupérrima, morrendo de fome, porque senão eles não teriam saído de lá. Então a gente tem essa questão aqui em São Paulo, assim, então e essa coisa do imaginário. Depois, com essa vinda desses imigrantes, eu acho que depois veio um pessoal assim bem absolutamente conservador, que está no cerne dessa coisa que está acontecendo agora também. Assim, vieram os conservadores e vieram os anarquistas, né? Vieram todos vieram ao mesmo tempo nessa imigração. Então, por exemplo, a elite sempre foi mais conservadora. Então, se você perceber, os grandes monumentos de São Paulo tem sempre aquela arquitetura fascista, né? Tipo o Pacaembu, o Jockey, a própria prefeitura. Então a cidade foi erigida à imagem e semelhança daquilo que eles ansiavam ser, né? Daquilo que eles queriam ter aqui que estava acontecendo na Europa, lá nos anos 30, né? E, enfim, e nos anos 20, assim, teve as greves também. Então, assim, a gente é esse ponto de encontro do mundo, né? A gente é essa esquina do universo que se juntou aqui. É absolutamente interessante, assim, tipo... todos vieram para cá, assim, a elite política paulista é sírio-libanesa, sabe? Por isso que teve essa comoção toda, mandaram o Temer para lá, né? Então, por exemplo, a elite política, a FIF, SCAF, Haddad, Kassab, Maluf, Temer, né? Aqui é o ponto de encontro, aqui foi onde tudo veio, né? Enfim, então, mas essa coisa onírica, assim, só para essa longa resposta para dizer que eu não faço a menor ideia de como essa coisa influencia, mesmo porque eu não sonho. Eu raramente sonho. É uma coisa mais de andar pela cidade. Ótima pergunta. Coisa... Desculpe. Sim. Não, é isso. Né? Sim. Mas é isso, companheiro. Então foi isso. A questão de pegar também. O terror, por exemplo, na Martins Fontes, vocês têm uma seção só de terror. Eu acho que provavelmente é a única livraria de São Paulo, pelo menos, que é o que eu conheço, que tem uma seção só de terror, né? Uhum. De onde veio essa escolha de vocês? Assim, por que vocês escolheram esse gênero para colocar, para dar tanto destaque? Esse gênero tão maltratado, aí, tão sofrido? Vamos lá, a gente grato pela pergunta, né, sobre o acaso e como pulula, eu acho que foi muito honesta, né, muito espontânea e verdadeira, e eu acho que a arte é isso, né, em muitos aspectos, não tenho que explicar muito, né, as coisas são simplesmente sentidas e
externadas, né? Muito bonita a sua resposta. E a cultura sufi é fantástico, né? Rumi, Attar, é tudo que há de lindo, né? Dentro da construção poética, filosófica. Eu também gosto muito, gosto muito. A pergunta sua agora, né? Você me fazendo a pergunta, de onde que vem Tudo bem? Tudo bem? a sessão? Com certeza, com certeza. De onde Tá. vem a sessão, né, de terror? E é uma sessão muito rica, diga-se de passagem, né? Porque existem várias opções de livros de autores renomados, outros nem tanto conhecidos, mas muito bons, e jovens autores também. A Livraria Martins Fontes, ela tem, por essência, em geral, a ideia de multiplicidade de opções. Né? Aqui trabalha-se a ideia de cauda longa, né? Pelo menos é uma ideia gerencial muito propagada, em que diferentes pessoas com inúmeros interesses chegando na livraria, ela vai encontrar as opções dela, as opções que ela precisa. Né? E o terror tem a sua demanda, né? E vem crescendo nos últimos anos. Né? Autores, é claro, já muito conhecidos, como eu mencionei lá, Lovecraft, ou a gente falar de Stephen King, isso sempre teve uma demanda muito grande. Mas hoje a gente sente, né, nesse tete-a-tete com o leitor, nessas indicações, nessas conversas diárias, que vem uma nova geração aí, né, nesse momento. A gente tem aí, eu acho que um dos grandes nomes, né, é o Bianco, né? O André Bianco, ele tem uma competência, uma capacidade incrível para escrever. Os trabalhos do Rafael Montes também dinamizaram muito na Companhia das Letras, eu acho que ele... Então, assim, de alguma maneira a gente sente isso. E é exatamente nesse sentido que entraria a minha, e que entra, né, na verdade, a minha próxima pergunta para você. Você, enquanto escritor, que publicou numa grande editora, que é a Martin Claret, um livro muito bom, muito consistente, dinamizado no mercado, como que você vê essa nova geração de escritores de terror? Como que você vê o gênero no nosso mercado literário? Né? Como isso é para você? E como você está vendo esse momento do terror, Felipe? Olha, existem momentos assim, históricos que são propícios para o terror, né? Porque o terror é sempre aquela coisa de tudo pode dar errado a qualquer momento. Assim, é sobre tudo, como tudo pode dar errado a qualquer momento. Né? Então, por exemplo, nesse momento assim, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tá tudo em suspenso, todo mundo prende a respiração e imagina quais outras coisas nós vamos perder assim, nos próximos meses, né? Então, esse é o momento, aí que o terror entra, né? E, por sorte do destino também, a gente passa pela hecatombe social, assim, usando suas palavras, com a melhor geração de escritores de terror, assim, que eu, até onde pude averiguar, que se teve notícia, assim. A gente está com um movimento de escritores de terror como nunca se teve. A gente tem associações que, por exemplo, a Berst, que é a associação que começou há 3 anos atrás, já é a maior. Eu até ganhei o prêmio deles de melhor romance de terror no ano passado, que junta toda essa cena de escritores de terror. Existe, por exemplo, você citou o Rafael Montes, citou o Bianco, tem também a Cláudia Lemes, que é de uma carpintaria narrativa assim, incrível, outro que tem uma carpintaria narrativa incrível que você não consegue parar de ler, assim, Oscar Nestares, que ganhou também esse prêmio Aberte no ano anterior. Então existe uma cena, assim, existe o Tássio Campanella Rodrigues, a Luiz Werner, a Paula Feby, que faz uma coisa totalmente claustrofóbica, assim, um exemplo, assim, um spoiler do livro dela, do último livro dela. O último livro dela, ela masturba o pai dela à beira da morte e se insemina. Tipo isso. Então é daí pra baixo. Mas assim, então tem de todos os tipos, tem de todas as vertentes, de todos os... Então existe uma cena incrível surgindo de terror, e eu penso no terror, minha ambição pessoal, certo? Eu gostaria de ser pro terror, eu gostaria que a gente fosse pro terror o que o Ballard fez pra ficção científica. A gente não acha o livro do Ballard aí nesse cantinho do terror. Ele tá lá embaixo, né?
George Orwell é a mesma coisa, assim. Então, eu acho que a gente tem essa geração que está chegando agora, assim, a gente tem uma qualidade para levar o terror para um outro nível, para sair daquela coisa. O terror, aconteceu com o terror muito parecido com o que aconteceu com a pornochanchada, né? Aquele negócio. Ixi, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Travando Estão me muito ouvindo? pouco, Estão me mas eu ouvindo? consigo Sim? ouvir. A galera tá vendo bem? Tá ouvindo Peraí. bem? Tá todo mundo me ouvindo? Ok. Tá tranquilo. Bom, agora travou. Só porque eu falei tá tranquilo, Felipe, deu uma travada. Bom, galera, Felipe tem uma pequena travada aqui. Acho que é a oscilação do sinal. Vamos aguardar um pouquinho. O Felipe tá falando sobre a contemporaneidade do terror no Brasil, as novas publicações. É isso aí, voltou. Voltou, Felipe. Obrigado, mestre. Muito Desculpe. legal. Imagina que isso. Estamos aqui na Zona Norte, Santana. Nem sempre a conexão é das melhores. Mas então, exatamente o que aconteceu com a pornochanchada aconteceu com o terror. Aquele negócio do... a gente hoje olha para trás e teve tanta coisa ruim, a gente lembra das coisas ruins, e meio que foi uma construção que essas coisas ruins fossem... Na casa da pornochanchada foi uma coisa bem arquitetada, porque todos aqueles autores das pornochanchadas, os roteiristas da pornochanchada viraram autores de novela. Então existia um apagamento proposital, né, da pornochanchada. O terror também sempre foi uma coisa relegada a segundo plano, porque existiu muita porcaria, sempre existiu muita porcaria. Como diz um autor de ficção científica, 95% de tudo é uma merda, e é verdade. Mas assim, a gente pode dizer isso da grande literatura também. Então, a questão não é do gênero, né? Então, mas é isso, assim. Então, o terror, acho que o terror tá vindo forte aí, acredito que a gente consiga grandes coisas a partir dos próximos anos. Vamos ver se essa profecia se concretiza, né? Legal, legal. Eu gostaria que você lesse para a gente mais um trecho do Terra de Sonhos e Acaso, por gentileza. Por favor. Só para relembrar para a galera, sorteio do livro autografado, tá? Martin Claret vai disponibilizar aí, presentear um de vocês com o livro autografado pelo Felipe de Campos Ribeiro. Basta você curtir o perfil da Martins Fontes, da Martin Claret, do Felipe de Campos Ribeiro, tá? E curtir essa postagem aqui no feed da Livraria Martins Fontes Paulista, tá bom? Felipe, vamos lá para mais um trecho aí do Terra de Sonhos e Acaso. Por favor. Muitas pessoas passam mesmo pela vida, mas algumas deixam uma ressonância. Sentimos como se ressoassem no peito, de repente, mesmo depois de muito tempo. Vem como um susto, nos vãos momentos dos dias, e reverberam dentro da gente. Não sei se são delas a imagem que estará gravada na retina, na hora da morte. Não tem como saber, mas desconfio que não. Não tem a ver com a intensidade com que passaram por nossa vida, nem pelo tempo que ficaram, nem pela dor que causaram, nem por quão loucamente queimaram, nem por quão subitamente partiram. Tem a ver com alguma outra coisa. Esse não é no epílogo já. Né? Uhum. Sim. A gente sente a profundidade, né, do texto. Você tem uma narrativa interessante, mas existe um aprofundamento psicológico muito profundo, né? Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, porque eu senti, né, nessa estética do seu texto, que imageticamente ele é um livro muito rico, né? Sobretudo na transição das cenas. São cenas muito bem construídas, muito bem elaboradas, pelo menos é o que eu consegui tatear. Tem algo nessa formulação, nessa construção do texto, que você traz da sua experiência do teatro? Né? Para quem não sabe, o Felipe de Campos Ribeiro escreveu 3 peças teatrais, que ele disse que foi uma tragédia, mas eu acho que ele está exagerando, né? Mas, enfim, existe uma influência aí, Felipe, dessa construção do teatro transpondo para a literatura? Com certeza, companheiro. Assim, o meu modelo de narrativa é o Chekhov.
aquela coisa assim, da transposição da transposição das imagens, do ritmo, de como a gente vai levando uma cena leva a outra, aquela coisa que aconteceu e depois volta, esse intrincado jogo de coisas que parecem perdidas e alguns fios que são soltos mesmo, que eles só vão para o espaço. Eu não acho que toda coisa que tem numa narrativa tenha que ter uma explicação, claro que não. Existe a questão da beleza. Às vezes você pensa numa imagem linda e ela pode estar ali no livro, por que não? Só porque é uma imagem linda. Assim, eu tinha um professor de baixo que ele, um dia eu fui muito generoso, foi comigo na Teodoro Sampaio comprar um baixo. E aí a gente estava lá comprando o baixo, e eu estava assim, não, mas eu não sei o que lá, né? Aí eu vi um baixo lindo, peguei ele, comecei a tocar, falei, mas será que o som é bom? É bom, você gostou, é bom. Eu falei, não, mas assim, eu vou comprar um baixo só porque é bonito. Ele falou assim, você vai sair com uma pessoa só porque ela é bonita? Você tem um ponto. Então tem cenas que são só bonitas. E elas não têm um comprometimento narrativo, assim, de vamos fechar aquilo, sabe? Tem coisas assim, a gente tem que escrever. O objetivo da gente escrever é sempre assim, eu acho que a gente tem que dizer algo novo sobre a condição humana. Esse é o objetivo. Senão não vale a pena escrever. Assim, a gente tem que tentar dizer algo novo sobre a condição humana. Assim, a gente acerta o alvo, assim, quase nunca, mas a gente tem que tentar. Porque senão, enfim, não tem motivo, não tem razão tanto trabalho. Tem uma leve impressão que não respondi sua pergunta de novo. Na verdade, você tem maneiras peculiares de responder as perguntas. E como você tem um viés estético, artístico, eu entendo perfeitamente. Você vai por outros caminhos. Isso é bom. Mas eu não tinha pensado nisso. Eu me senti o Brizola agora. Você fala uma coisa para ele, ele responde o que ele já ia responder. Né? Você toma caminhos não óbvios. Isso é bom. Isso é muito bom. Obrigado. Muito generoso. Felipe, você mencionou Chekhov, você falou de outros autores. E eu gostaria de perguntar para você, enquanto leitor e enquanto escritor, né, já mais maduro, né, os grandes autores que influenciaram você. Você, jovem, super jovem, textos que foram epifânicos, transformadores, reveladores, e livros também, autores que são importantes para você enquanto escritor. Gostaria que você falasse para a gente um pouco quem são eles, né? Quem são elas, e pudesse exemplificar algum que realmente te marcou demais, assim, foi divisor de águas. Olha, o divisor de águas, assim, eu acho que eu tenho, sim. Eu comecei a me interessar muito pela literatura através do horror. Depois abandonei isso, mas assim, o primeiro daquelas coleções vagalume que a gente lia antigamente, né? Depois, de repente, veio o Edgar Allan Poe, histórias, aquele livro que todo mundo tem, sabe? Aquelas histórias extraordinárias, do arabesco e não sei o que lá. E aquilo pra mim, assim, nossa, eu tava acostumado com coleção vagalume. Assim, não que não seja bom, tem coisa muito boa. Mas aquilo foi muito impactante. E logo engatou no Magic e o Monstro, que tinha na casa de uma namorada minha, assim, que é da minha primeira namorada, que ela tinha, ela gostava desses livros. Eu fui ler, eu falei assim, gente, o que eu andei lendo até hoje, sabe? Então esse foi o primeiro deslumbramento que eu tive, assim. Depois eu tive dois, assim, muito, muito, muito fortes. Gostaria de ser mais original, mas aquilo é maravilhoso. Eu posso declamar passagens do livro, se você quiser. Aquilo foi uma coisa muito marcante, e aquele é um livro de autoajuda ao contrário, né? Aquele livro fudeu minha vida pelos próximos 15 anos, assim, os futuros 15 anos. Depois ainda teve um negócio da música, assim, eu virei um grande fã de Nirvana, e assim, para provar aqui, para o senhor aqui, temos até posters do Nirvana aqui, não ouço mais para não perder é uma coisa meio sagrada, tem que ouvir de vez em quando. Depois o meu grande ídolo virou o Galeano, não pelas vias abertas, nada disso, nem ele mesmo morreu achando aquilo ali não tão, né? Mas ele tem um livro que chama Memórias do Fogo, que também teve muito a ver com a questão de eu tentar achar minha identidade, que ele conta, já vi esse livro, Memórias do Fogo, ele conta a história, ele é maravilhoso, ele dá a data e a cidade. Então, por exemplo, Quito, 1682. E ele conta uma pequena história do que aconteceu lá, uma pequena crônica. E assim, ano a ano, cidade a cidade da América Latina, ele vai mudando, ele vai contando a história da América Latina
em textos maravilhosos, curtinhos, assim, aquilo ali foi, para mim, foi um deslumbre. E hoje em dia, assim, o meu autor, assim, que eu tento copiar o máximo possível é o Cormac McCarthy, né? Ele tem a trilogia lá da fronteira dele, o livro Cidades da Planície, que é o terceiro, acho que foi o livro mais bonito que eu já li, assim, desde aqueles primeiros, aqueles fundadores, que é Suave à Noite, do Fitzgerald, Apanhador do Campo Centeio. Então, da Clarice, o Paixão Segundo de H, é uma paixão também minha, fiquei aquele livro milhares de anos. Hoje em dia, tem a Mariana Henriques também, né? Que faz um terror, que ela faz com Buenos Aires o que a gente tenta fazer aqui com São Paulo. Que é uma coisa maravilhosa, né? Só coisa boa, né? Grandes autores contemporâneos, outros clássicos, naturalmente para conseguir ter uma competência de escrita, né? Uma competência literária, é preciso muita leitura, e você tem uma excelente bagagem aí, né? Isso é muito legal. Obrigado. Bom, Felipe, a gente tem aqui pouco mais de 9 minutos para findar a nossa live. É sempre assim, quando o papo é muito legal, muito profícuo, interessante, aprofunda, toma diferentes caminhos, passa muito rápido. Né? Então, assim, antes de pedir para você ler mais um trecho aí para a gente conseguir ter uma degustação genealógica, digamos assim, do seu grande livro, Terra de Sonhos e Acaso, dizer para a galera, né, o sorteio do livro autografado pelo Felipe de Campos Ribeiro. Para você participar, simplesmente curtir o perfil da Martins Fontes Paulista, o perfil da Martin Claret, o perfil do Felipe de Campos Ribeiro e curtir aí essa postagem no feed da livraria. Tá? Vou pedir essa grande gentileza para a leitura do trecho aí, a última leitura de trecho do Felipe de Campos Ribeiro. E aí a gente já vai partir para as considerações finais, tá? Por gentileza, Felipe de Campos Ribeiro, faça a leitura aí daqui. Último trecho. Muito obrigado, Pedro. Isso é depois que tudo acaba, depois que ele chega em São Paulo, ele levanta e olha na boleia do caminhão que ele está chegando em São Paulo, né? Uhum. Houve uma greve geral em São Paulo em 1917. Houve também os comícios das Diretas Já, na Sé. Houve hippies e estudantes tomando o centro da cidade. Do outro lado do mundo, uma bomba varria a terra. Há uma foto dos meus pais, em alguma piscina desconhecida. 2 jovens, bem mais jovens do que eu sou hoje, sorrindo, com os copos de bebida. O futuro inteiro à frente. Houve outra, em outra piscina, que não lembro. Um dia bom. Eu com a minha irmã, para sempre criança. E mais outra, da minha mãe, apertando os olhos, as rugas começando a surgir, fazendo gracinha, apertando os olhos. O futuro é feito por mãos invisíveis. A única certeza que podemos ter é que ele se repete. Essa é a lei do futuro. Tudo o que aconteceu vai acontecer de novo. Não adianta acreditar no que os outros dizem. Quando o futuro chegar, você vai perceber. Lindo, né? Lindo trecho. Acho Obrigado. que é uma bela síntese do livro. O livro é, de alguma maneira, um grande Ouroboros, né? Da dor, Ouroboros da vida social, uma repetição, né? Enfim, é muito bem construído. Felipe, parabéns novamente pelo trabalho, pelo excelente livro que você conseguiu nos presentear. Afinal, o escritor, quando ele se debruça, se dedica e traz a sua arte, democratiza as suas impressões, as suas criações, os presenteados somos nós, leitores. Naturalmente, depois desse nosso diálogo, eu vou ter ainda mais carinho em fazer as indicações aqui na Martins Fontes Paulista. Tá? Você é muito generoso, muito gentil. O senhor o senhor quer prometer aqui? Muito construtiva, né? Uma conversa muito bacana. Tem algo que você queira dizer que não abordamos, algo que você queira falar? Fique à vontade. Muito grato, uma honra imensa esse nosso bate-papo, Felipe. Muito obrigado, companheiro. Eu vejo assim, eu acho que isso que o senhor está fazendo assim aqui, o que a gente
que essas associações fazem, o que o senhor está fazendo, é uma coisa rara em São Paulo. Isso é raro, isso não acontece muito. A gente tem o Sesc em São Paulo, só isso. E aí a gente tem que correr atrás para tentar fazer as coisas. Então, existem sebos como Clepsydra, existem, que tem uma linha de terror maravilhosa, existem em outros estados, existe o Fantástico Curso, existe o Diário Macabro, que tentam fazer essa coisa do terror. Mas eu acho que o mais importante é a gente manter essa ligação, esse interesse pela apreciação estética. Porque a gente começou a ver notícia como entretenimento, né? Então a música acabou, né? Por causa enfim, acabou a indústria cultural, acabou o jabá, acabou o milho, acabou a pipoca. Então a gente não vê mais muitas músicas, não ouve mais muitas bandas surgindo e não vai ter mesmo. Então nesse espaço assim de estreitamento assim da experiência estética assim, eu acho que é muito importante essa iniciativa. Na verdade é fundamental essa iniciativa, porque, por exemplo, que promove um diálogo assim com todo mundo, com a sociedade, com as pessoas e com de próprio fórum íntimo, assim, sem ter muita explicação também, assim, aquela coisa viva da arte circulando, da arte viva, né, em chamas. Por exemplo, aquele filme 2001, Odisseia no Espaço, acho que foi abril de 68 que ele foi lançado. Em junho de 69, o David Bowie, que na verdade se denominou David Bowie, né, é o nome de fantasia dele, tem um outro nome para isso, mas o David Bowie, em junho de 69, ele resolveu se tornar o David Bowie, né, que é o nome do capitão da nave do 2001, e fez a Space Oddity, que fala do homem chegando à Lua. Isso em junho de 68. Em julho de 69, o homem chegou à Lua, Apollo 11, e o pessoal que transmitiu na BBC colocou como trilha sonora aquela música que tinha sido escrito um mês antes. Então isso é a cultura viva, sabe? A gente não pode... a gente tem que louvar os clássicos e andar de cabeça baixa, assim, mas a gente tem que... para falar da gente, o único jeito de falar realmente da gente, não só da condição humana, mas assim, com o nosso contexto, com a nossa vida, com a nossa situação, nós aqui, setembro de 2020, assim, a gente tem que fazer esse pacto de novo, a gente tem que se unir, a gente tem que ter essa arte circulando, né, no coração de todo mundo. Mas eu agradeço demais o espaço, assim, o que vocês fazem aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim, se isso pudesse ser replicado, assim, pelo menos em mais locais, em mais localidades do Brasil, assim, isso seria maravilhoso, assim, mas eu acho que a gente sabe que isso aqui é nicho, né, mas mesmo assim é um prazer, assim, muito grande, mestre. Muitíssimo obrigado. Felipe, gratidão toda nossa, prazer enorme a gente poder conversar. Estamos aqui justamente por isso, né? Justamente por acreditar na cultura e que a arte, a literatura vivifica o nosso espírito, nos coloca de frente com todos os problemas e ressignifica a nossa existência, né? É porque acreditamos na literatura, nos autores e nesse diálogo e relação de coração para coração que nós estamos aqui. Então, só para relembrar para a galera, sorteio do livro Terra de Sonhos e Acaso. Basta você curtir o perfil da Martins Fontes Paulista, curtir o perfil do Felipe de Campos Ribeiro, curtir o perfil da Martim Claret e curtir a nossa publicação no feed, né? Vai ficar gravado esse nosso bate-papo. Grato a todos e a todas que estiveram conosco, pelas perguntas, pela contribuição riquíssima. A Martins Fontes Paulista tem aí um enorme prazer, mais uma vez, de receber um grande autor da nossa literatura nacional, e é para disseminar o conhecimento, a reflexão e a resistência da cultura que estamos aqui. Gratidão a todos e a todas. Felipe de Campos Ribeiro, muito grato. Você foi formidável para enriquecer a nossa tarde de quinta-feira. Gratidão enorme e um abraço a todos e a todas. Valeu demais. Grandíssimo prazer. Prazerzão. Muitíssimo obrigado. Gratidão.